Como criador de conteúdo aqui no YouTube, muitas vezes eu trouxe algum conteúdo nacional e eu vi diversos comentários muito negativos, mesmo sem as pessoas terem acesso à obra. Ah, eu não assisto coisa nacional, não vale a pena, não presta, coisa que infelizmente a gente já está acostumado por aqui. E mais uma vez eu vou trazer um conteúdo para vocês que prova completamente o contrário. A gente tem muita coisa de qualidade produzida aqui em terra tupiniquim. Mas a gente já viu que Bom Dia Verônica na primeira e segunda temporada eram excelentes, assim como o livro. Mas será que na terceira e última temporada essa série consegue manter a sua qualidade? E será que a gente vai ter um vilão tão assombroso quanto os outros dois? Vou contar para vocês tudo o que eu achei sobre essa temporada, inclusive sobre essa questão dos 3 episódios, que são muito pouquinhos, mas antes peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que não gosta de conteúdo nacional. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica da terceira temporada de Bom Dia Verônica. Série esta que primeiro veio como livro escrito pela Ilana Casoy e pelo Rafael Montes, pelo pseudônimo de Andrea Kilmore. Eu adorei o livro na época, até comentei para vocês aqui, tanto na crítica do livro quanto depois na crítica da série do livro. São ambos excelentes e eu estava muito ansioso para essa terceira temporada. Afinal, a segunda temporada abriu um leque muito gigante para novos vilões e novas histórias bem aterrorizantes. Nessa série a gente conhece a personagem da Verônica, interpretada pela Taina Miller, que é uma escrivã da polícia que acaba percebendo alguns casos de feminicídio que começam a lotar a mesa da delegacia. E alguns casos, inclusive, são meio que ignorados. Ela resolve abrir uma investigação clandestina, começa a ter contato com uma moça que está sendo vítima de abuso pelo seu esposo, e aí o caso começa a crescer cada vez mais com a chegada do grande vilão que é o Brandão, um serial killer, interpretado maravilhosamente bem pelo Eduardo Moscovis. Aqui a gente tem o primeiro irmão dessa trindade maligna, que é sequenciada pelo Matias na segunda temporada, interpretado também de maneira maestral pelo Reinaldo Giannichini. Aqui a gente conhece o segundo vilão, que é um cara que vilaniza pelo carisma. Ele apresenta toda essa ideia do cara hiper-religioso que detém muito poder em sua mão. Ele tem uma espécie de programa na televisão, onde ele cura as pessoas, assim como o João de Deus famigerado, e ele cura diversas mulheres apenas. Essas curas são, na verdade, abusos. E esses abusos são extremamente estarrecedores e acontecem, inclusive, dentro da própria família dele. E na terceira temporada, a gente vai descobrir que, na verdade, era uma trindade, como eu falei no início. São 3 irmãos que viviam num orfanato, onde tinha um cara que também fazia abusos com diversas pessoas, inclusive abuso de poder e outras formas de abuso. E esse cara acabou criando esses 3 irmãos, de maneira que eles acabassem protagonizando essa vilania pelo mundo e em relação ao poder também, porque eles são muito poderosos. Esse vilão da terceira temporada é o Rodrigo Santoro, que interpreta o personagem do Santiago, que é um cara muito rico, que tem uma fazenda no interior de São Paulo, fazenda esta que é muito famosa pela sua criação de cavalos de raça. Mas para além da criação de cavalos de raça, esse vilão também trabalha com a venda de crianças modificadas geneticamente e também trabalha com a venda de mulheres que ele escraviza naquele lugar. A Verônica se mete em toda essa enrascada, inclusive de maneira extremamente pessoal, pois a sua filha é sequestrada por esse cara e ela precisa achar um jeito de tirá-la de lá, sem que ela mesma acabe sendo vítima de toda essa trama complexa e diabólica. Primeiro vou dizer a vocês que essa temporada ela já começou com várias questões que não agradaram muito o público, principalmente pelo fato de que é apenas 3 episódios para acabar com toda essa história. Claro que cada episódio tem 1h10, um dele tem 1 hora, mas mesmo assim, em menos de 3h30 você já vai ter finalizado toda essa obra. E isso eu vou dizer para vocês que tem alguns problemas no roteiro em si. As 2 temporadas anteriores do Bom Dia Verônica trabalharam muito com a questão da criação da vilania dos personagens.
O Brandão é um vilão extremamente repugnante, pesado. E isso se criou em diversos episódios que ele foi crescendo, e para mim ele já estava muito bem descrito na minha mente pelo fato que eu tinha lido o livro e tinha sentido toda essa vilania de maneira muito pesada. Eu lembro inclusive que teve partes do livro que eu parei de ler por um tempinho, para que eu conseguisse fazer essa digestão, principalmente a parte que ele vai buscar algumas meninas na rodoviária, meninas muito simples, para que depois elas sejam as suas próximas vítimas. Já na segunda temporada, com o Reinaldo Giannichini, a gente também teve essa mesma questão, afinal o vilão Matias, ele é muito bem criado, desde o primeiro episódio até o último, com essa coisa do carisma, e o Reinaldo Giannichini atua muito bem, então de fato eu consegui ver essa persona quase que uma divindade naquele cara, que conseguia captar as pessoas, e isso serviu para que quando ele fosse mostrando as suas garras, até mesmo as suas insanidades, fosse algo de fato chocante. Já o vilão dessa terceira temporada, por mais que seja muito bem protagonizado pelo Rodrigo Santoro, não tem tanto tempo de tela para que a gente consiga de fato criar essa psique sádica dele. Tem algumas cenas que, claro, são feitas ali para mostrar que ele é o mega vilão, cenas que ele mata, cenas que ele comete pequenos abusos, só que esses abusos não são paliativos no decorrer dos episódios, são apenas coisas que acontecem em determinado momento para que a história continue percorrendo. Então faz muita falta. E faz falta no sentido de que o Rodrigo é um ótimo ator, ele conseguiu de fato personificar esse personagem, eu consegui vê-lo ali como vilão, só que falta mais conhecer ele como vilão e conhecer as suas vilanias. Talvez pelo menos uns 7, 8 episódios, eu sei que eu pedi um pouco demais, ou se vocês quiserem até mesmo 6 episódios, mas que fossem delongando essas maldades dele para que a gente sentisse raiva. E o vilão Matias é quem de fato consegue protagonizar essa série na terceira temporada, porque é um vilão que a gente já conhece. Então eu já conhecia um pouco da capacidade que ele tinha quando ele apareceu nessa temporada, ele acabou brilhando um pouco mais. Tem também a excelente da Maite Proença, protagonizando a mãe desse vilão, do Santiago, e ela interpreta muito bem, com toda essa coisa narcisista, essa coisa meio louca, essa dualidade que a gente não sabe se ela é mãe ou mulher dele em determinados momentos, porque tem mesmo essa divisão meio doida na cabeça deles, e isso poderia também ser muito bem trabalhado se a série tivesse mais episódios, o que infelizmente ela não tem. E sobre o final, o grande hiato dessa série, ele é satisfatório de certa maneira, eu gostei, foi bem interessante, não foi nada que me desapontou completamente, só que pra mim, eu acho que acabou sendo aquele final apressado. Sabe quando você tem que costurar várias pontas soltas do roteiro e para que isso ocorra você taca um único fio que junta todo mundo? Foi isso que eu acabei sentindo aqui. É um final bem apoteótico, um final forte, um final que consegue trazer a mesma resposta de independência feminina das outras temporadas, o que faz muito sentido para o que a gente viu até aqui, só que ele aconteceu de maneira muito apressada e não paliativa, então ele acabou não soando, pelo menos para mim, verossímil. E outra coisa que eu tenho que criticar muito logo no primeiro episódio é o quanto a Verônica ela se desenvolveu como personagem, a gente percebe que ela é uma personagem muito sagaz, muito inteligente, e nessa temporada ela já abre cometendo atitudes extremamente burras que parecia que ela cometeria lá na primeira temporada. Uma dessas coisas é como ela conseguiu confiar tão rápido nesse personagem que é o vilão de toda a trama, não chega a não fazer sentido. Assim como outras atitudes que ela vai tomando no decorrer do caminho, que parece que eu estava vendo a Verônica da primeira temporada e não da terceira, que já aprendeu muito apanhando durante todas essas sequências e coisas que foram acontecendo. Por mais que eu tenha levantado aqui com vocês várias coisas que eu acabei não gostando dessa finalização da temporada, a série como um todo, ela é muito bem escrita pelo Rafael Montes, pela Helena Casoy, ela é muito bem roteirizada, mesmo costurada de maneiras pressas, como eu falei para vocês. Mesmo assim, a gente ainda tem as respostas, tem várias séries aí que acabam deixando essas pontas soltas de fato. Aqui é tudo perfeitinho, tudo redondinho, eu não fiquei com nenhuma dúvida sobre o que estava ocorrendo, nem sobre o que iria ocorrer. E aqui tem uma coisa que eu gostei muito dessa série, é que ela soube quando parar. Eu acho que se ela finalizasse com uma história aberta para uma quarta temporada, apenas pelo hype, pelo sucesso da série, chegaria um momento em que ela se tornaria cansativa, pois ela não teria tanta história para contar assim.
Aqui a gente soube onde parar, o momento certinho. Claro que eu acho que deveria ter uma finalização mais justa para toda essa série, com episódios mais alongados, com mais episódios, mas mesmo assim a gente soube onde parar e não virou essa grande caça-níquel que a gente vê nos streamings e também no cinema blockbuster, que é sequências intermináveis com um pequeno fio de história apenas para que a gente continue consumindo aquele produto. Então, pelo menos dessa forma, eu senti que foi respeitoso. Então, caso você ainda não tenha visto Bom Dia, Verônica, assista, vale muito a pena, tem muita história interessante, tem cenas bem pesadas ali também, da forma que teve nas outras duas. Talvez não te agrade tanto esse modo meio rápido, mas mesmo assim ele vai ser um final que vai te satisfazer, pelo menos para que você acabe esse ciclo da Verônica, que é um ciclo muito interessante. Eu até comentei no início da minha thumbnail que eu ia elencar qual que é o vilão mais pesado dessa série, e eu acho que pra mim, de fato, o Brandão é o vilão máximo, porque eu acabei lendo o livro, eu acabei criando mais esse personagem na minha imaginação. Ele é de fato um serial killer extremamente escabroso. Em segundo lugar, com toda certeza, o Matias, quase chegando em primeiro lugar, porque o Matias é muito interessante, e com o Reinaldo Gianecchini ele se torna mais interessante ainda, e infelizmente o Santiago aqui do Rodrigo Santoro, ele vai ficar em último lugar, porque de fato acabou faltando muita coisa, tanto para ele quanto para a personagem da Maitê, para que ele conseguisse estar nesse panteão de grandes vilões. E olha que ele era para ser o maior vilão de todas as temporadas, afinal ele é o chefe de todos. Então finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso vocês tenham outras dicas de séries, filmes e livros, escrevam, e caso você esteja aqui pela primeira vez, vendo apenas por esse vídeo, se inscreva, é muito importante se inscrever aqui, hora ou outra vai ter algum conteúdo que vai te agradar, e eu garanto para vocês que uma única inscrição ajuda muito esse canal a ter conteúdo ainda pela frente.